quais são todas as taxas e custos envolvidos na hora de comprar um imóvel, seja apartamento ou casa. Vocês sabiam que não basta você só pagar, de fato, o valor lá do imóvel, tem mais um monte de taxa, de cartório, de burocracia, de um monte de coisa que, meu Deus do céu, é muito dinheiro que a gente gasta. E é sobre isso que eu vou falar nesse vídeo aqui hoje. Meu nome é Leandro Vicente, ou simplesmente Levi, eu falo de cultura, viagem, curiosidades culturais e coisas da vida adulta, tipo esse vídeo aqui dessa série que eu tô fazendo sobre a compra do meu apartamento. No primeiro vídeo da série, eu falei sobre como você fazer uma escolha perfeita, para você não se arrepender na hora de escolher um imóvel, dei várias dicas, tá lá esse vídeo, vão assistir também. E no próximo vídeo da série eu vou falar sobre comprar versus alugar e por que eu decidi comprar depois de estar pagando aluguel. Tudo isso vai vir aí também, então já me sigam para vocês não perderem esses conteúdos. Galera, eu vou começar falando do custo do meu apartamento, vou direto ao ponto. Eu comprei um apartamento de 3 quartos, 2 banheiros, com varanda num condomínio, eu tô morando no 18º andar. E eu moro numa cidade do interior do estado do Rio de Janeiro, Campos Goytacazes. Não é uma cidade pequena, é uma cidade grande, mas o preço de imóveis aqui não se compara ao preço que você paga no Rio e São Paulo, por exemplo. Então o valor que eu vou falar para vocês vai chocar um pouco. Se você for de São Paulo, Rio de Janeiro, talvez você vai querer se mudar para aqui no dia seguinte. Cara, que calor. Misericórdia. O meu apartamento custou 240 mil reais. Sim, e ele tem 60 metros quadrados mais ou menos. Não é um apartamento muito grande para um de 3 quartos. Mas eu chorei com o proprietário e ele fez por 235 mil. Gente, eu visitei esse apartamento, eu olhei cada pedaço. Eu fotografei tudo que tinha de probleminha nele, porque assim, é um apartamento usado, tá? Eu não comprei novo. Fotografei tudo, fiz um dossiê, um PDF com tudo que tinha aqui de problema para poder chorar desconto. E o cara era mão fechada, ele podia ter me dado mais desconto, mas ele não deu. Então eu já dou essa dica para vocês. Antes de vocês saberem todos os custos que eu vou listar aqui, chorem, negociem na hora de comprar um imóvel usado. Principalmente se tiver problemas, tira foto, escreve, registra, manda, porque isso vai ajudar muito. Eu fiz isso e eu consegui economizar um pouco de dinheiro ali. Ah, mas foi só 5 mil. Cara, 5 mil reais é muito dinheiro. Ainda mais se a gente pensar que quando financia, parte dessa grana vai virar juros depois, né? E eu, na compra desse imóvel, eu dei 51% de entrada. Foi uma mistura do dinheiro que eu já tinha guardado, das minhas economias, mas que eu tinha acumulado aí de mais de 5 anos trabalhando de carteira assinada no FGTS, porque quando você compra imóvel, você pode usar seu FGTS acumulado para dar entrada. E a cada 2 anos pode usar para bater, mas eu vou falar sobre isso no vídeo lá de alugar versus comprar, que eu vou lançar em seguida. Então, beleza. Ok, dei ali a minha entrada, saiu parte do meu bolso, outra parte do meu FGTS, já foi aquele baque que eu fiz um Pix, foi o maior Pix da minha vida que eu fiz. O proprietário, algumas dezenas de mil reais, mas ok. E aí, gente, a brincadeira só tá começando, porque aí você vai ter um monte de gasto. Eu nem vou entrar aqui nesse vídeo nos gastos que eu tive com a reforma, porque eu dei uma reforma aqui no apartamento, mas eu vou ter um outro vídeo mais pra frente na série falando só sobre a reforma. Então hoje eu vou falar de outros custos que vocês precisam ter em mente e que vocês precisam se preparar para isso. A imobiliária na qual eu comprei esse apartamento aqui nesse condomínio, ela foi uma imobiliária que ela me deu uma informação muito importante. Ela me falou, olha, reserva de 10 a 12 mil reais para arcar com taxas enquanto você, antes de você se mudar para o apartamento. Eu falei, cara, isso é muita grana, meu Deus do céu. No fim foi um pouco menos, mas eles pelo menos me prepararam. E tem imobiliárias que não te preparam para isso, elas não te explicam que você precisa ter esse valor guardado, e a maior parte desse valor não dá para parcelar, então você vai ter que pegar empréstimo, você vai ter que, enfim, se virar. Eu tenho uma tia que recentemente comprou e ela, meu Deus do céu, não sabia que tinha que se preparar para isso, eles não explicaram isso para ela. Gente, o primeiro gasto que eu vou listar aqui é o gasto que você vai ter com onde você mora atualmente e vai ter que devolver se for o seu caso. Eu estava morando de aluguel, e quando você sai de um apartamento ou de uma casa que está alugada, você precisa entregar do jeito que está. Você vai gastar com pintura, pequenos reparos, etc, etc, etc. Eu gastei mais ou menos R$ 1.850 para poder pintar, fazer pequenos reparos. Teve coisa que eu tive que trocar, que tinha quebrado. E aí, para poder fazer meu financiamento, né, eu fiz pela Caixa, e a Caixa é o banco que tem a melhor taxa, gente. É assim, principalmente para quem é pobre, pra gente que é pobre, tem que ser na Caixa, que tem as melhores condições. Se você tiver uma renda dentro do programa Minha Casa Minha Vida, você consegue subsídio do governo, etc, etc, etc. Mas para isso, você vai ter que abrir uma conta na Caixa, e eles te oferecem uma coisa chamada modalidade relacionamento, que é você comprar alguns produtos da Caixa, você contratar algum serviço da Caixa para ter um desconto maior nos juros que você paga na prestação. E lá fui eu contratar esses serviços. E aí você vai gastar uma grana com a Caixa para isso, que você tem que dar ali na lata à vista. O total que eu gastei com a Caixa de seguro, que eu tive que contratar um seguro lá, não é o seguro que eu pago na mensalidade. Tem um outro seguro que eles pedem para você contratar no começo,
mais alguma outra taxa lá que eu não sei, de algum outro serviço, e saiu por R$ 1.744. Então, no dia que eu fui lá assinar com a Caixa, né, no dia que a gente vai assinar o contrato de fato, de compra e venda, lá fui eu gastar R$ 1.744 com a Caixa. E aí você vai ter alguns gastos também, assim, com algumas certidões que têm que ser emitidas, tá? No caso aqui, geralmente as certidões, quem tem que apresentar é quem está vendendo aquele imóvel. E aí, no caso, o antigo proprietário ele apresentou várias certidões. Essas certidões elas custam caro. São certidões para mostrar que a pessoa não tem nenhum processo, não está em dia com a justiça, essas coisas todas. Porque se você tiver com algum problema na justiça, você não pode vender um imóvel, porque aquele imóvel pode ser penhorado, pode ser apreendido depois, e você não pode vender. Então você tem que apresentar essas certidões. E quem custeia isso é o proprietário. Só que como o meu processo acabou demorando muito, por uma série de tretas que eu vou falar num vídeo só sobre erros e acertos, uma dessas certidões expirou. E a partir do momento que passa o prazo dela, sei lá, ela durava, sei lá, 1 mês e meio, por exemplo, tem que tirar de novo. E aí o custo é com quem está comprando. E aí lá fui eu gastar R$ 150 para poder emitir essa outra certidão que já tinha expirado. E aí vem agora a parte dos impostos e taxa do cartório. Primeiro eu vou falar sobre o ITBI. ITBI é um imposto que você paga para a prefeitura da cidade onde você tem o imóvel, que é um imposto sobre toda a transação de compra e venda de imóvel. Então, se você vai comprar um imóvel, você tem que pagar esse imposto uma vez, né, sobre o ato de compra. E esse imposto, ele é proporcional ao valor do imóvel. Então, o meu imóvel ele foi R$ 235 mil, né? Então, eu entro numa faixa de imposto. Se o meu imóvel fosse, sei lá, R$ 150 mil, talvez eu estaria numa faixa mais baixa, eu pagaria menos. Se for 400 mil, você paga mais. E assim proporcionalmente. No meu caso, eu consegui um desconto, porque quando você vai comprar um imóvel pela primeira vez, eu não sei se é só naquela cidade ou pela primeira vez na vida, você tem um desconto, que se eu não me engano chega até 50%. Então, só que para poder eu ter esse desconto, eu precisei emitir uma certidão de que era o primeiro imóvel que eu estava comprando. E eu paguei um valor, paguei cento e pouco para emitir essa certidão, provando que era meu primeiro imóvel. E com essa certidão, eu consegui o desconto na hora de pagar esse ITBI. E esse ITBI saiu por nada mais, nada menos que R$ 2.959,84. Quase R$ 3.000 de ITBI que tem que pagar na lata ali para a prefeitura, e se eu não me engano não tem como parcelar. E aí, a outra taxa que é muito alta também é a taxa que você paga para o cartório, porque, assim, a escritura de um imóvel ele é como se fosse uma redação, sabe? Que você tem um imóvel X num lugar e existe um cartório onde esse imóvel está registrado. E quando você pega a ficha desse imóvel no cartório, essa ficha ela vai contando toda a história daquele imóvel. A construtora tal fez esse imóvel no terreno tal, aí tem lá as coordenadas geográficas, tem tudo. Aí a construtora tal vendeu para fulano com a alienação do banco tal. A alienação é quando você é dono daquele imóvel, tipo eu sou, entre aspas, dono do meu imóvel, mas ele está alienado à Caixa. Ou seja, a Caixa tem poder sobre o meu imóvel se eu não pagar as parcelas do financiamento, a Caixa vai lá e toma. Então, assim, eu não sou de fato dono. É como se eu fosse dono junto com a Caixa, digamos assim. Aí, no caso do meu, tinha lá que fulano, que era o dono do meu imóvel antes, era proprietário desse imóvel com alienação da Caixa. E aí, agora, fulano passou pro meu nome. Para fazer essa alteração, para acrescentar essa linha falando que fulano passou pro meu nome e que a Caixa agora vai alienar comigo, eles cobram um valor altíssimo só para fazer essa alteração, que no meu caso custou R$ 3.098. Só para poder o cartório ir lá e escrever isso, assim, para dizer que é a taxa que o cartório cobra para fazer esse serviço. Inclusive, é muito importante falar, eu vou falar isso mais no vídeo de alugar ou vender, se você atrasar as parcelas do seu imóvel e o seu imóvel correr risco de ir a leilão, a Caixa Econômica ou o banco que seja vai lá no cartório e vai mandar alterar e dizer que aquele imóvel agora está com eles e que eles vão levar a leilão. E como eu falei, toda vez que altera esse registro gera um custo. E aí, se você conseguir pôr em dia, para você não perder seu imóvel, você vai ter que devolver para a Caixa esse valor alto aí que você paga no cartório. Você tem que pagar 3 mil e pouco para a Caixa, porque eles tiveram um trabalho de tirar seu nome, aí para colocar seu nome de volta, você vai ter que pagar para a Caixa. Então, assim, já saibam que o ideal é não atrasar em hipótese alguma. Então, assim, gente, aí já foi o grosso dos gastos principais que a gente tem e que você já tem que ter uma noção para se preparar
Então, assim, até na hora de você decidir quanto você vai dar de entrada no imóvel, você já sabe que tem que deixar essa graninha separada para essas coisas. E aqui mais alguns outros gastos variados que eu acho que é importante ter. No meu caso, eu gastei com mudança, né? Tirar as coisas de um apartamento e trazer para o outro. A minha mudança custou R$ 800 na época. E assim, gente, é uma coisa que vale a pena juntar, se você tiver condições, é claro. Vale a pena você pagar para fazer isso, porque os caras são profissionais, eles fazem rápido e tudo mais. Aí, uma coisa que é muito comum em apartamentos, né, no geral, é ter gás encanado. E aí muitos vão ter aquele aquecedor, tá aparecendo uma foto aí, que é o aquecedor a gás, que eu nunca tinha tido. E aí a empresa de gás, que fornece o gás, vai mandar fazer uma vistoria. E aí se tiver alguma coisa inadequada, vai ter que pagar pra acertar antes de ligar o gás, senão você vai ficar sem gás em casa. E não pode ter botijão de gás, né? Quando tem gás encanado é proibido ter botijão de gás em casa. E aí o cara veio fazer vistoria e saiu por nada mais nada menos que R$ 300 do conserto de uma peça lá, um negócio que tinha que trocar, que a outra moradora usava. Então, assim, eu nem sei se realmente a necessidade toda de comprar, mas é uma das formas de eles ganharem dinheiro também, então, assim. E além disso, eu comprei um fogão novo, e o fogão, muitos fogões, quando você compra, eles não são adaptados para gás de parede, para gás encanado. Lá fui eu gastar mais R$ 150 para o fogão poder se adaptar e eu poder usar o fogão. E aí, além disso, trocar segredo de porta, que é uma coisa super comum, assim. Se você vai morar num lugar novo, o ideal é que você troque o segredo da porta, porque outras pessoas já têm cópias daquela chave até então, né? E aí eu gastei R$ 100 para poder trocar o segredo da porta, já incluído a mão de obra do chaveiro e a fechadura nova. E aí, gente, tem outros gastos que eu não vou colocar aqui, que vai depender muito da sua realidade, mas assim, sempre tem algum reparo, alguma coisa que não é algo assim opcional, que é algo que se você não fizer, não vai ter como você morar ali, tipo chuveiro, que às vezes não tem, você precisa tomar banho, sabe? Às vezes algum vazamento, são coisas que você vai ter que se preparar para poder gastar. Mas, no geral, esses foram os gastos que eu tive com o imóvel. Então, se eu não me engano, isso tudo que eu falei deu mais ou menos 9 mil e poucos reais, quase R$ 10.000. É muita grana. É meio assustador de falar assim, porque é muito dinheiro. Então, eu vou falar mais sobre isso no vídeo de alugar versus comprar. Eu sou a favor de você comprar, mas você precisa ter um planejamento para isso. Se não puder comprar direito, é melhor continuar pagando aluguel e se parar para comprar, mas depois a gente conversa mais sobre isso. O que vocês acharam desse vídeo? Foi útil? Vocês querem comprar imóvel? Alguma coisa surpreendeu vocês? Deixe aqui nos comentários que no final da série eu vou fazer um vídeo só para falar sobre as dúvidas que vocês foram deixando ao longo do caminho. Muito obrigado por terem visto o vídeo até aqui. Se inscreva aqui no canal para novos conteúdos. Ou me sigam no TikTok, no Instagram, dependendo de onde você estiver assistindo. E vejo vocês no próximo vídeo.